Graças a Deus. Bom dia, povo de Deus. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco, esteja conosco também. Seja bem-vindo ao canal da Assembleia de Deus, Missão e Fé, onde nós vamos estar ministrando uma palavra para os vossos corações. Muito obrigado a vocês, aos irmãos que têm visto, que têm assistido às nossas mensagens. Muitas visualizações, graças a Deus. Muitos irmãos mandando seus comentários. Isso é bom, porque é sinal de que a palavra de Deus ela está chegando até os nossos irmãos, e os nossos irmãos estão ligados no canal da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Missão e Fé. Eu agradeço a Deus, primeiramente a Jesus, por esse espaço a qual nós podemos expandir o nosso trabalho, a mensagem do Senhor Jesus. Jesus disse: ide por todo mundo, anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê, for batizado, será salvo, porém, quem não crê já está condenado. Então isso é uma ordem de Jesus. Eu agradeço muito a vocês, meus irmãos, de São Paulo, do Rio de Janeiro, todos os cantos desse nosso país, que estão assistindo às nossas mensagens. Quero deixar uma palavra para o coração dos irmãos que se encontram no Evangelho que segundo escreveu o Dr. Lucas, precisamente no capítulo 19, e o verso 35 em diante. É uma história muito conhecida, que diz assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Meus irmãos, meus amados amigos e ouvintes da palavra de Deus, eu gostaria muito de me expressar para vocês diante dessa mensagem, a qual é uma mensagem muito simples, é uma mensagem muito conhecida. Eu sempre digo isso e é verdade. Quem foi que nunca ouviu falar do cego de Jericó e falar da mulher do fluxo de sangue? Eu sempre falo que esses dois textos, essas duas histórias são cartilha de crente. Qualquer criança, qualquer bebê na fé já ouviu alguém falar desses dois textos, dessas duas histórias que ficaram registradas por Jesus na Bíblia. Mas quem foi, independente de qualquer que seja a religião que você professe, a religião católica, a religião evangélica, não importa, qualquer pessoa que frequente a igreja, uma denominação de fé, conhece essa história. Qual é o amigo católico que nunca ouviu o padre falar sobre a mulher do fluxo de sangue ou sobre o cego de Jericó? Qual cristão que nunca ouviu um pastor ou um irmão pregar sobre a mulher do fluxo de sangue? Não tem. Isso não existe. Então, meus irmãos e meus queridos amados amigos e ouvintes da palavra de Deus que estão a compartilhar conosco,
nesse canal abençoado da nossa igreja. Nós estamos falando diante de um texto de um cego chamado Batimeu, filho do seu Timeu, seu pai, que estava a mendigar na entrada de Jericó. Eu tenho certeza que esse cego, esse mendigo, ele ficava ali todos os dias ali. Por quê? Porque ali era a passagem para Jerusalém. Ali descia muitos religiosos, muita gente para Jerusalém, e ali ele adquiria uma moeda, uma esmola, uma ajuda. Com certeza alguém deveria ter dito para ele que Jesus iria passar por ali. Jesus não ia entrar em Jericó, mas que iria passar à beira de Jericó ou perto de Jericó. E a Bíblia diz que Jesus passa perto de Jericó, justamente ali, na beira daquele caminho onde o cego Batimeu estava ali. Mas, irmãos, e quem era o Batimeu? Um cego, um mendigo, na nossa linguagem aqui no norte, um esmolé, uma pessoa que dependia das migalhas, das ofertas, de uma oferenda, de um agrado de alguém, porque podia trabalhar. Coitado, era cego. O que me chama a atenção, segundo a história diz, segundo o historiador diz, que havia muitos, mas muitos cegos ali naquele país, em Israel. Não era só o Batimeu, mas havia outros muitos e muitos e muitos e muitos cegos. E segundo a história diz também que havia até alguns disfarçados de cegos, alguns espertalhões, que se dava como cegos para roubar até a esmola do coitado do cego. Por isso, era dado para cada cego, era dado uma capa. As autoridades estaduais, eles forneciam uma capa para aquele mendigo. Por quê? Porque aquela capa lhe dava autoridade de mendigar. Aquela capa era-se como fosse a senha. Era como se aquela capa identificasse o mendigo e lhe dava o direito de ficar ali e de mendigar. Aquela capa era mais ou menos aquele passe escolar que o aluno tem, só paga metade. Aquela capa seria tipo aquela carteirinha que o idoso tem para entrar no ônibus. Enfim, era um direito estadual ou municipal que as autoridades lhe davam. Por isso que aquela capa era muito importante para o Batimeu ou para qualquer um outro mendigo. E diferenciava o verdadeiro cego do enrolão, daquele que se fazia cego, mas que não era. Mas ele, tendo a capa, era examinado, constatava-se que era cego, recebia do Estado aquela capa e ele tinha então autoridade para mendigar ali. Mas, irmãos, e a história diz que Jesus ia passando perto de Jericó. E quem estava lá? O Batimeu. Eu não estava lá, mas eu posso imaginar pela fé que haveria mais ou menos acompanhando Jesus ali mais de 5.000 pessoas ali, porque a multidão acompanhava Jesus para todo canto que Jesus ia. Não era pouca gente. Parece que eu vejo a terra, ela começa a estremecer de tanta gente passando ali perto do Batimeu. E o Batimeu começa a perguntar. Ele começa a se inquietar-se, querendo saber que barulho era aquele, que confusão era aquela, que passa, que corre, que gritaria era aquela que estava acontecendo. Alguém se dirige até o Batimeu. Eu tenho certeza que foi um grupo
de seguidores de Jesus, que se dirige até o Bartimeu e diz: Bartimeu, olha, não precisa você gritar. Pare de gritar, pare de clamar, pare de se espernear, até porque o homem que vai passando aí é Jesus. E ele não vai ouvir você, e até ele já passou. Ele já vai distante. E o que me chama a atenção, o que eu aprendo, meus queridos, com esse cego, é que quanto mais pediam para ele parar, mais ele clamava o nome de Jesus. Diferente de mim, diferente de você, que quando passamos por uma prova, quando passamos por uma tribulação, nós até começamos a orar, mas daqui a pouco nós paramos de pedir a Deus uma solução. Não é verdade? Bartimeu foi diferente. Mandavam ele se calar, ele gritava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu, cale a boca, o homem já passou, ele não está mais aqui, mas ele nem dava ouvido. Ele gritava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Louvado seja Deus. E o que me chama a atenção, queridos, é que as pessoas que acompanhavam Jesus não tinham fé. Aquele grupo de pessoas que pediram para o Bartimeu se calar, aquele grupo não tinha fé. Aquele grupo não tinha visão. Né? Aquele grupo que mandou o cego se calar, eles não tinham perspectiva de vida. Eles não conheciam Jesus. Eles nem imaginavam a imensidão do amor de Jesus, a ponto de mandar um necessitado por Jesus se calar. Glória a Jesus. Parece que esse povo não estava quando Jesus entrou montado num jumento lá na entrada de Jerusalém. É quando o povo se alvoroçaram, clamando: Hosana nas alturas, Hosana, glória a Deus, esse é o profeta, esse é o Filho de Deus, Hosana, Hosana nas alturas, a ponto dos fariseus pedirem para ele se calarem. Disseram: olha, manda esse povo se calar que vem gritando atrás de ti. E o Senhor falou: olha, não posso fazer isso, porque se eles se calarem, as pedras clamarão. E esse povo estava mandando Bartimeu se calar, ou seja, estava tentando terminar de afundar cada vez mais o Bartimeu. Mas o Bartimeu, ele tinha esperança. O Bartimeu, ele não se entregava. O Bartimeu, ele acreditava. O Bartimeu, tenho certeza que quando criança o seu pai o ensinou as profecias de Jesus Cristo. Olha, o Messias vai vir em Israel, o Messias vai curar leprosos, o Messias vai ressuscitar mortos, o Messias vai curar aleijados, o Messias vai fazer surdo ouvir, vai fazer mudo falar e o Messias vai fazer cego enxergar. Por isso que quando o Bartimeu ouviu falar que era Jesus, ele já começa a gritar, se espernear, clamar. E a Bíblia diz, irmãos, pela boca do salmista, diz assim: clame a mim e responder. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia está clara, manda a gente clamar sem desistir, pedir, pedir, pedir. Jesus disse: pedi, pedi, dar-se-vos-á. Batei, batei e abre-se-vos-á. Irmão, buscais e encontrareis. Então o cego estava no caminho certo, o cego tinha uma visão certa, o cego tinha uma perspectiva certa, o cego não se deixou levar por aquele grupo de incrédulos. Por isso que Jesus um dia disse para uma multidão: ó geração incrédula, até quando sofrereis? Até quando estarei eu no meio de vós? Glória a Deus. Essa palavra, ela vai de encontro a você que está desanimada, a você que está desanimado, a você que está tentando parar, a você que está tentando, já está
calculando, já está se baseando, já está se preparando para entregar o seu cargo na igreja. A você, meu irmão, meu amigo pastor, que já está querendo chutar o pau da barraca, dizendo que não tem mais jeito, não faça isso. Aprenda com o Bartimeu, clame o nome de Jesus. Ele disse: eu vou anunciar coisas grandes e firmes que você não sabe. Ele disse: olha, eu sou Deus que ainda abro porta para você. Eu sou Jesus que tenho todo o poder no céu e na terra. Eu ainda sou o mesmo Jesus que acalma a tempestade, que manda o vento se aquietar. Não temas, não se espante por causa deles, tão somente prostrai-vos e veja o livramento que eu vos darei. Faz isso não, irmão. Entrega os pontos não. Desanima não. Bola para frente, levanta a cabeça, clame por Jesus. Peça. Ele disse: todo aquele que pede recebe, todo aquele que me busca me encontra. Não tenha medo não. Amém? Você que está aí no povoado Castanho Grande, onde nós temos um trabalho lindo. Você que está aí em Conceição, onde nós temos uma igreja linda. Você que está aí em Mangabeiras, onde nós temos aí a nossa sede. Você que está aqui no Alecrim, onde nós moramos aqui também e temos os nossos irmãos, os nossos trabalhos. Você que está aí na Terra Nova, fazendo a obra do Senhor. Você, todos os lugares que vocês fazem parte da igreja, da missão e fé. Guarde essa palavra de fé, de ânimo. Clame por Jesus. Peça misericórdia ao Senhor, e o Senhor não está com os ouvidos tapados, não. O Senhor, irmãos, ele não está com os braços encolhidos para não poder te abençoar. Clame. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E o que me chama a atenção aqui, amados, é a forma de que o Bartimeu se expressa para Jesus. Veja a intimidade. Veja como ele sabia a linhagem de Jesus. Vê se o Bartimeu fala assim, queridos: Jesus, filho de Maria, tem compaixão de mim. Vê se o Bartimeu fala assim, amados: Jesus, filho de José, carpinteiro, tem misericórdia de mim. Não. Ele tinha certeza, alguém pregou para o Bartimeu. Os pais de Bartimeu falavam de Jesus. Os pais de Bartimeu conheciam a profecia do verdadeiro Messias, a linhagem de onde veio. Por isso que Bartimeu fala com tanta autoridade: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E é interessante que Jesus conhece quando você se dirige a ele com conhecimento. Por isso que ele disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, e eu sou conhecedor das minhas ovelhas. E Jesus, irmão, para e diz: Pedro, vai buscar aquele cego aqui. E não foi um choque para o Pedro: Senhor, nós temos pressa, nós temos que chegar em Jerusalém. Mas Jesus: Pedro, vai buscar aquele cego aqui, porque aquele cego me conhece. Ele não enxerga, mas espiritualmente ele enxerga muito bem. E ele sabe com quem é que ele está falando. Ele me conhece, Pedro. Vai buscar aquele cego aqui. E ele e Pedro, ele vai e dá uma notícia muito linda para Bartimeu. Bartimeu, o mestre está chamando você. É interessante, irmãos, que eu falei sobre a capa. Aquela capa em volta de Bartimeu, que ele não podia tirar, até porque pedia a sua licença de mendigar. Só que aquela capa, queridos, era a melhor coisa que o Bartimeu tinha na terra. Aquela capa era a sua licença, eu acabei de falar. Aquela capa dava o direito dele conquistar ou conseguir o seu alimento. Glória a Deus. Só que aquela capa, irmãos, ela também representa o pecado. Aquela capa, Felipe, ela representa a imundícia. Aquela capa, ela representa um peso do pecado. Aquela capa era enorme, aquela capa era pesada, e aquela capa era fedida, empoeirada, porque aquela capa no sol, de dia, aquela capa servia para proteger Bartimeu do sol.
Então veja a poeira, porque ele ficava a mendigar na beira da estrada. A poeira que aquela capa acumulava, a nojeira que aquela capa acumulava. Aquela capa também, queridos, ela protegia Bartimeu à noite por conta do frio. Então aquela capa era pesada, imunda, fedida. Aquela capa representa o pecado do ser humano. E interessante que quando Pedro, irmã Rose, ele disse: Bartimeu, o mestre está te chamando, a Bíblia diz que Bartimeu lança de cima de ti aquela capa. Não precisava mais Bartimeu ir com aquela capa até Jesus. Ou seja, queridos, com aquela capa, Bartimeu nunca ia chegar até Jesus. Aquela capa atrapalhava, ia atrapalhar sua caminhada. Aquela capa era fedida, empoeirada. Nunca que ele com aquela capa chegaria até Jesus. Aquela capa fedia, representava o pecado. Queridos, a Bíblia diz que o pecado cheira mal nas narinas do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que Deus ama o pecador, e é verdade, mas ele aborrece o pecado. É bem certo que a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do pecador, antes quer que ele se arrependa e venha ao conhecimento da verdade e viva. Mas Deus, irmãos, ele não compactua, Deus ele não faz pacto, Deus não abraça, Deus não caminha ao lado, Deus não tem nada a ver com a nojeira desse mundo, com o pecado desse mundo. O meu Deus, ele é santo, e ele disse que se importa que nós sejamos santos como ele é também. Ele disse: olha, vós que sois santo, santifique-se cada vez mais. O apóstolo Pedro disse: sede santo em toda maneira. Então, queridos, Bartimeu tirou de cima de si aquela capa, não precisava mais. Ele tinha certeza: se os meus gritos chegaram até os ouvidos do Senhor e ele mandou me chamar, a bênção está chegando na certa. Eu não preciso mais desta capa. E ele vai até Jesus, ou levam ele até Jesus, porque ele não enxergava. E ao chegar até Jesus, Pedro coloca Bartimeu frente a frente com o Senhor. E o Senhor faz algo aqui que me chamou a atenção. O Senhor, ele é o Senhor. Bartimeu era um mendigo. Bartimeu era que tinha que perguntar: Senhor, o Senhor quer me curar? O Senhor pode me curar? Mas não. Deus dá uma autoridade para o Bartimeu, irmão, incrível. Só Deus faz um negócio desse. Bartimeu, hoje vamos fazer diferente. Hoje você vai me pedir e eu vou te dar. Bartimeu, eu vou te dar hoje, não é uma licença, uma capa. Vou te dar uma ordem. Você pede e eu faço o que você quiser. Deixa eu lhe falar uma coisa aqui. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você que está me ouvindo. O que é que você está querendo de Deus? O que é que você vem pedindo a Deus e já está querendo desistir de pedir? O que é que você tem pedido a Deus que já perdeu até a noção, achando que Deus está se atrasando para te dar? Hoje é diferente. Debaixo desta palavra e do sangue de Jesus, eu venho para te dizer nesta manhã que o Senhor está mandando você pedir o que você quer. Pede. Pede para Jesus, faz uma oração depois desta mensagem, peça para Jesus. E eu te peço uma coisa: quando você receber, coloca aí uma mensagem aí no nosso canal. E fala para mim: olha, pastor Edson, depois daquela mensagem eu pedi e o Senhor me deu. Porque a ordem hoje, eu estou pregando dentro da palavra de Deus. A ordem de Jesus para a sua vida hoje é você pedir o que você quiser. Aproveita, porque eu estou pregando a palavra. Peça. Seu sonho está sendo demolido, seu sonho está sendo destruído, seu sonho está sendo sepultado. Peça hoje. Peça para Deus realizar hoje, é a ordem dele. Peça o que tu queres. O que é que você quer que eu faça com você? Você vai dizer o que é que você quer que o Senhor faça. Faça essa pergunta para Jesus. Jesus, eu quero isso.
eu quero salvação do meu marido, eu quero salvação do meu filho, eu quero restauração do meu casamento, eu quero meu emprego de volta, eu quero a minha saúde de volta. Irmão, peça o que tu queres. Olha, eu quero meu ministério de volta, eu quero o meu cargo na igreja de volta, eu quero a minha fé de volta, eu quero aquela pessoa que foi embora para longe de mim de volta, eu quero a amizade que eu tinha com meu irmão que eu perdi de volta. Enfim, você vai pedir e Jesus vai te dar. Você disse: Bartimeu, o que tu queres que eu te faça? Ele disse: eu quero. E ele viu. E o que me chama a atenção, louvado seja Deus, o que me chama a atenção é que logo ele viu e seguiu glorificando a Jesus. Aí está o segredo. Quando você receber, glorifique o nome de Jesus. Siga Jesus. Não perca mais Jesus de vista. Não se afastem mais do seu Senhor. Olha, Deus está te dando uma oportunidade hoje. Peça o que tu queres. Peça reconciliação. Peça perdão. Peça para caminhar com Jesus de novo. Peça para você enxergar, para você ver. Você perdeu a visão há muito tempo. Lembra? Você não está conseguindo ver mais nada. Você não entende mais nada. Nada que se prega você entende mais. Você não consegue enxergar o futuro. Você não está conseguindo enxergar a sua bênção. Mas hoje Jesus vai te dar a visão de novo. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo. E em cima desta palavra rema de Deus, que o Senhor vai entregar a tua visão de volta. Você vai pregar de novo o evangelho, você vai profetizar, você vai orar, visitar, você vai voltar a ganhar as almas que você ganhava. Eu profetizo o Senhor restaurando a sua visão, as suas forças hoje, em nome de Jesus. Tá bom, meu querido? Guarda esta palavra no seu coração. Que Deus possa abençoar poderosamente a tua vida, que você, aonde você estiver, no Rio, em São Paulo, em Minas, não importa, você ore por esse ministério que se levantou aqui em Alagoas, Ministério Assembleia de Deus, Missão e Fé, na direção do pastor Edson Alves, esse amigo de vocês que vai estar sempre a orar por vocês. Deus abençoe, meus irmãos. Curta conosco, manda o seu comentário, coloca o seu joinha aí, diz se você gostou ou não. Nos ajude em oração. Beijo, tchau do seu pastor, do pastor amigo de vocês, em nome de Jesus. E até a próxima mensagem, se assim o Senhor me conceder. Em nome de Jesus Cristo. Fica na paz, que a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Amém. Graças a Deus.